Alô pessoal, hoje nós vamos falar de mais dois itens da apostila: início do cometa e transmutação do princípio inteligente, o PI, em cristal. Então vamos lá pessoal, fazer a revisão do item 10, criação do mineral. A nebulosa difusa, nós vimos que ela é um campo resultante dos gases produzidos pelas células psíquicas do corpo do princípio inteligente na estrela temporária. É a última fase antes da materialização de princípios inteligentes, corpúsculos e células psíquicas. Vimos também que a força centrífuga do remoinho promove a desagregação da célula psíquica dos corpos das almas gêmeas. São separados os dois corpúsculos de linha indireta em virtude da ação da força centrífuga. Esses elementos descem pelo remoinho. O corpúsculo de linha indireta ingressa no remoinho e utiliza o gás que produziu a estrela para se materializar. Ao chegarem ao pino do remoinho, os corpúsculos de linha indireta se materializam como elementos da tabela periódica. No caso do planeta Terra, são 89 elementos que se materializam oriundos de 89 estrelas luminosas. Esses elementos são os primeiros a fazerem essa operação de materialização, ou seja, passar do plano psíquico para o plano físico. O núcleo é constituído por camadas, sendo a mais interior constituída por níquel e ferro, depois mercúrio, único metal líquido, e assim sucessivamente, com o mais leve no topo até os corpúsculos de linha indireta se materializarem como os 89 elementos da tabela periódica. Então, na escala da formação do mineral, a nebulosa difusa, o remoinho, materialização do elemento simples quintessenciado de linha indireta e a formação dos minerais. Agora nós vamos ver a revisão do item 10.1, água. A água é a materialização do estado latente da energia que o princípio inteligente trouxe do universo de onde ele saiu. Se não fosse a vibração da NEDIF, a nebulosa difusa, não ia dar em nada. Ele começaria como ESC, elemento simples quintessenciado, para fazer o campo de afinidade. Em se tratando do planeta Terra, Lionzale utilizava um processo dedutivo. O cálculo se baseava na proporção existente na Terra, 3 partes de água para 1 de elemento sólido. Conforme a ciência oficial, o nosso planeta possui 3/4 de água e 1/4 de matéria sólida. Sendo assim, o remoinho foi dividido em 3 partes e na descida pelas espirais da nebulosa difusa, para cada elemento materializado formam-se 3 partículas de água. A água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. A escala de materialização da água, então. A vibração do remoinho na NEDIF, na nebulosa difusa, na materialização do corpúsculo Li, ou seja, linha indireta. O hidrogênio e o oxigênio aproximam da vibração. Aciona-se o estado latente de hidrogênio e de oxigênio. A descida pelo remoinho do hidrogênio e do oxigênio, havendo uma junção e materialização de uma molécula de água, H2O, no pino do remoinho. Então vamos hoje falar do início do cometa. Para considerar o cometa, vamos observar a formação de seu núcleo. Esse núcleo é formado pela materialização dos minerais que desceram no remoinho. Os mais leves foram atravessando os mais pesados e ficaram por cima até formarem os 89 elementos da tabela periódica. Do níquel, que é o mais pesado, até o hidrogênio, que é o mais leve.
Em seguida, materializa-se a água com a descida pelo remoinho. E, por último, os princípios inteligentes são gerados, como os cristais, e quando acabou a nebulosa difusa, foram criados 1/4 de matéria sólida e 3/4 de água. Assim, forma-se o cometa, que é uma esfera em rotação de atrito com o espaço sideral. Nesse processo, começa a se formar vapor de água, fazendo com que o cometa entre em movimento. Na questão 40 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? E os espíritos respondem que isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. De acordo com a ciência oficial, nós vamos ver que o cometa é um corpo menor do sistema solar, que ao se aproximar do Sol, passa a exibir uma atmosfera difusa e, em alguns casos, uma cauda, ambas causadas pelos efeitos da radiação solar e dos ventos solares sobre o núcleo cometário. Os núcleos cometários são compostos de gelo, poeira e pequenos fragmentos rochosos, variando o tamanho de algumas centenas de metros até dezenas de quilômetros. Agora nós vamos falar do item 12 da apostila, que é a transmutação do princípio inteligente em cristal. O processo de descida pelo remoinho também ocorre com os princípios inteligentes de linha direta, que são os últimos a descerem na nebulosa difusa. No entanto, ao chegarem ao pino do remoinho, esses princípios inteligentes se materializam como cristais, que podem apresentar em torno de 2.000 tipos aqui na Terra e constituem uma individualidade. O cristal apresenta definida estrutura geométrica, o que demonstra uma ascendência espiritual na escala evolutiva. Os mesmos, quando moídos, ao serem colocados no tubo de ensaio e sofrerem o impacto de uma corrente elétrica, organizam-se, voltando à sua forma originária. Gabriel Delane, no livro Evolução Anímica, vai nos dizer que a natureza opera sempre em conformidade nas manifestações sucessivas que perfazem o conjunto dos fenômenos terrestres. Já no reino mineral, se torna possível encontrar o traço de uma futura vida orgânica. O cristal é quase um ser vivente, visto que difere completamente da matéria amorfa, tendo as moléculas orientadas por uma ordem geométrica fixa e, portanto, uma tal ou qual individualidade. Nele existem os primeiros lineamentos da reprodução, visto com a mínima de suas parcelas, mergulhada num soluto idêntico, permitirá o desenvolvimento regular e definido dessa partícula, constituindo um cristal semelhante ao primeiro. Não há, finalmente, uma só parte do seu bloco cuja varia não se possa reparar. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade do trabalho, a bênção. Então, fiquem em paz e até a próxima semana.